Bom, daqui a pouquinho, depois do Jornal Jovem Pan, tem o Show Business, apresentado pelo Bruno Mery. Ele sempre traz o destaque do programa lá do estúdio do programa, mas hoje ele veio aqui até o estúdio do Jornal Jovem Pan para destacar o convidado, um convidado de peso. Você sempre traz convidados de peso, mas hoje vale a visita aqui. Bruno Meyer, boa noite para você, muito bem-vindo. Boa noite, Thiago, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. A gente que fazia Jornal da Manhã juntos agora está de novo no mesmo estúdio. Para mim é um prazer, fica um convite aí a todos às 10 da noite, uma entrevista com o empresário Eike Batista. A gente passou pelos mais variados assuntos, começamos a falar sobre aquele período de bonança, né, de Eike Batista, em que ele se tornou um dos 10 homens mais ricos do planeta, aí com uma fortuna de 35 bilhões de dólares. E como era aquele período ali em que era cortejado por empresários, cortejado aí por políticos. Aliás, política, a gente não costuma falar, Thiago, no programa de política, porque o foco do programa realmente é o business, é o negócio. Mas ele falou sim sobre política, sobre até mimos que ele fazia no passado, né, de emprestar a aeronave para o ex-governador do Rio de Janeiro, por exemplo, o Sérgio Cabral. Ele fala sobre isso, ele fala também de projetos atuais que ele tem investido, por exemplo, em biotecnologia, fala de setores brasileiros, fala do varejo brasileiro, por exemplo, que é um setor que, por exemplo, ele não investiria, ele até é enfático em dizer, até com certa polêmica aí, em dizer que o varejo brasileiro, as principais varejistas brasileiras, elas não têm um futuro bom aí pela frente, vão todas quebrar, segundo ele, por conta de varejistas estrangeiras de um peso de uma Amazon, por exemplo. Então ele passa pelos mais variados setores, está uma entrevista muito curiosa, justamente porque o Eike, ele não me pediu, não me poupou nenhum assunto, falou, não pediu quais perguntas antes, o que você ia perguntar, não falou isso. Deixou eu fazer todas as perguntas, então a gente passou aí durante 1 hora de entrevista pelos mais variados assuntos. Está uma entrevista bem legal. E eu esqueci de um ponto estratégico, Thiago, porque eu falei no início, né? Ele foi um dos 10 homens mais ricos do mundo. Ele chegou ao sétimo, né? Ao ponto de ser 10 vezes mais rico na época do que o Elon Musk. Aliás, ele recebeu na casa dele no Rio de Janeiro o Elon Musk. Ele fala desse churrasco que ele promoveu lá com o Elon Musk. Mas da sétima posição de homem mais rico do mundo, ele, anos depois, foi parar numa cela comum em Bangu, no Rio de Janeiro, no período de 90 dias. Ele fala sobre esse período, fala em detalhes. Então o programa está bem variado de assuntos aí, de uma trajetória aí que foi do altíssimo posto, né? Onde ele chegou. Imagina você ter um patrimônio aí de 35 bilhões de dólares até chegar à prisão. Mas não fica só restrito ao passado, fala do presente, fala no que ele está envolvido hoje. Fica o convite a todos hoje. Convite sempre aceito, Bruno Mery, e ainda mais com essa visita aqui aos estúdios do Jornal Jovem Pan. Prazer, Thiago. Grande abraço para você, bom trabalho, estaremos te acompanhando.